Boa noite a todos e a todas que nos assistem aí de suas casas. Sejam bem-vindos à quarta rodada de lives Conversas com a SCL, a Academia Sinopense de Ciências e Letras. Ela foi fundada no dia 3 de novembro de 2008 e tem como patrono o poeta Manuel de Barros. É uma associação de finalidade não econômica e tem o propósito exclusivamente científico, literário e cultural. Meu nome é Marta de Miranda, eu ocupo a cadeira 36 e o meu patrono é o Monsenhor Carlo Manfred Thaler, o nosso saudoso Padre Carlos. E para dar início à nossa noite, eu parabenizo a diretora da SCL pela ideia de levar até a comunidade sinopense a ciência e a letra nesse momento tão delicado em que o mundo está passando. Em especial, agradeço a Alex de França, aleluia, pela ideia da criação do portfólio dos acadêmicos, onde se deu início às lives e todas as quartas é falado sobre assuntos que são tão importantes para a nossa sociedade. E que sorte a nossa, né? Que temos a tecnologia a nosso favor e podemos estar juntos, mesmo, né, de forma online. Bem rapidinho, nós faremos agora o sorteio da Antologia de Escritores Contemporâneos, volume 9, Contos e Poesias, que a nossa querida Simone disponibilizou na sua entrevista na semana passada. Ela me passou os nomes, vou tirar aqui bem rapidinho, tá? Para a gente poder ver quem é o ganhador do livro. E a sortuda da noite é a senhora Bernadette, tá? Dona Bernadette, pode procurar a Simone para poder estar retirando o seu livro, tá? Parabéns, tá? E espero que faça uma boa leitura. Então, vamos lá, pessoal. Quem está conosco essa noite é a imortal Jaqueline Sandra Diel. Ela é pertencente à cadeira 8, tem como patrono o Loris Malaguzzi, é natural de Santa Catarina, de Saudades, mora em Sinop desde 1996, é casada com o Miguel Tadayuki Koga, é mãe da Isadora e da linda Isis e boadrasta do Fábio. Adora ler, está com a família e viajar. Ela é graduada em licenciatura plena em pedagogia pela Unemate, tem especialização em pedagogia empresarial, alfabetização em gestão escolar e é mestre em educação pela Universidade Metodista de São Paulo. Seja bem-vinda, Jaqueline, muito obrigada por estar aqui essa noite, né, nos presenteando com a sua presença e pode fazer essa fala, fique muito à vontade. Jaque, eu não estou te ouvindo. Vamos lá, então. Agora sim. Vamos lá, então, de novo. Boa noite. Muito feliz em poder estar aqui hoje com vocês, fazendo parte do hall de acadêmicos imortais da Academia Sinopense de Ciências e Letras. E fazer parte dessa roda de conversa hoje para falar um pouquinho do que eu leio, do que eu escrevo. Agradeço ao presidente da academia, o Alex, por promover esses momentos tão importantes para a academia e para a sociedade, tornando possível o conhecimento do que os acadêmicos também escrevem, né? E as leituras que a gente tem feito e os diálogos que a gente tem escrito, né? E agradeço também a você, Marta, por conduzir essa noite, o nosso encontro, e trazer um pouquinho de inspiração para esse tempo tão difícil que a gente está vivendo, de afastamento social, porém, com a possibilidade de encontrarmos virtualmente. Isso é muito bacana, né? Isso, e muito feliz. E hoje estar aqui, dia 14 de abril, é uma data muito especial para mim, e já começo deixando um pouquinho do que eu escrevo timidamente ainda. Não tenho muitas produções, exceto artigos e minha dissertação de mestrado, mas em especial hoje eu fiz um pequeno texto chamado Um Menino. Um menino que carregava em sua mala a alegria de viver, a alegria de estar e a alegria de fazer as pessoas rirem. Tinha pressa de tudo,
comunicativo, de ponta a ponta a cidade o conhecia. Tinha em suas palavras a adoração por Deus, a viver cada minuto, a luta, a persistência, a amorosidade, a empatia, a vida. Tão belo e especial que virou uma estrela que brilha. Então, esse pequeno texto eu fiz em homenagem ao meu afilhado, João Vitor, que hoje estaria completando mais um aniversário e que nos deixou aos 13 anos. E também eu tenho me deleitado em pequenos escritos, como eu já falei, timidamente, que estão me compondo enquanto professora, enquanto pesquisadora, enquanto mãe da Isis e da Isadora, e como você leu, Boadrasta do Fábio. Conheço o Fábio, muito lindo, Fábio. Menino de ouro. E esposa, mãe, amiga, filha, irmã, e como ser humano, a gente vem se compondo com as leituras, porque é a partir delas que a gente se constitui e que a gente vive, a gente lê, a gente sonha e a gente idealiza. Ah, que lindo, Jaque. Nossa, que lindo. A gente fica emocionada aí com a sua escrita para o seu afilhado. Ele está olhando a gente lá de cima, fazendo, né, com que a gente aqui embaixo consiga dar conta, né, dessa correria, né? Sim, com certeza. Eu vi, Jaque, você tem obras publicadas, né? Você tem artigo científico, né? Tem a formação continuada. Deixa eu só pegar aqui para falar. A formação continuada de professores na educação infantil, um estudo a partir do curso, o encontro de leitura realizado no município de Sinop, né? Isso, essa é a minha dissertação do mestrado. Aham. Concluí ela em 2011. Aham. Você também tem Adaptar ou Acolher, um olhar cuidadoso aos primeiros momentos da criação na escola da infância. Isso, esse é um artigo. Isso, é um de 2019, artigo, né? Isso, Inclusive, hoje saiu quentinho, até eu publiquei lá o material no grupo de WhatsApp da academia. Hoje ele compôs um livro, esse artigo. Parabéns para você, né, por ter esse seu artigo nesse livro, né? Nossa, isso a sociedade ganha com os escritos, né, desses pesquisadores, dos professores. Sim, esse artigo ele foi escrito também por outras duas professoras, a professora Kellen Galvão e a professora Irene, que a gente trabalha junto nessa perspectiva da educação infantil, onde que nós construímos esse artigo e ele foi, então, publicado em 2019, né, nos anais de um evento, e esse ano agora ele fez parte de uma coletânea. Que bom, parabéns, Jaque. E você também tem um outro, que é o que você fez na escola hoje? Nada, só brincamos. Isso, esse também é um material que a gente escreveu, eu com a professora Kellen e a professora Sandra Donato. Ele compôs um evento em 2020 e trazendo um pouco dessa questão que na escola, muitas vezes, as crianças chegam em casa e os pais perguntam: o que você fez na escola hoje? E a criança responde: nada, só brincamos, né? Só brincamos. E a gente traz, então, essa referência desse material, que é muito bacana, e trazendo um pouco do que a criança vivencia lá na escola. Nós temos um comentário, Jaque, da Simone, deixa eu ver se eu consigo ver ele aqui. Ela disse: maravilhoso, o livro ficou lindo. Olha, parabéns. Muito bom. Muito bom. Jaque, você tem o seu lema, né? Que é sempre somar, nunca diminuir. Tenho. Esse lema, ele me constituiu na época que eu estava na Escola Municipal de Educação Infantil, na função de diretora. E aí, construindo o PPP lá da escola, eu, através de leituras e tudo mais,
eu fui juntando uma palavra com a outra, e tanto que ele compôs também o PPP da escola. E eu falei, eu vou carregar esse lema para mim, né? Tanto que eu sempre coloco isso, né? Sempre somar e nunca diminuir, porque a gente precisa sempre estar somando com as pessoas. Sim, e assim, é pequeno, né? Mas é grandioso se a gente for parar para pensar, né? Para analisar. E eu acredito que é isso mesmo, a gente está aqui para somar e nunca diminuir. Nós vimos um boa noite ali da Joyce também, dando a boa noite, o pessoal aí, Joyce Ribeiro da Silva, participando aí da nossa live. O Sérgio Fragoso, boa noite, Marta de Miranda, boa noite, Sérgio, muito obrigada por estar, né, nos acompanhando aí, agradeço novamente quem nos acompanha aí, os nossos, né, amigos, os nossos companheiros aí da academia, e também a todos que estão aí em suas casas aí, nos seus lares, nos acompanhando. Jaque, você poderia falar para a gente, por favor, um pouco da sua origem, da sua terra natal, como que você veio parar aqui em Sinop? Posso sim, com certeza, e isso me alegra muito. Eu vim de uma família de agricultores do oeste de Santa Catarina. Eu sou filha do Loreno e da Jacinda, irmã do Jefferson Diel, que compõe o quadro de acadêmicos, né? Ele é da cadeira 7. E eu iniciei a minha vida escolar aos 7 anos e só falava em alemão. Até hoje ainda, de vez em quando, sai uma palavra atravessada. Uma palavra português? Então, a gente morava numa colônia de alemãs, de pessoas de origem alemã, e ali a gente conversava somente em alemão, e quando eu fui para a escola, aos 7 anos, que iniciei a descoberta, então, da língua portuguesa, e fui, então, me crescendo ali no meio. E a gente caminhava 8 quilômetros para ir para a escola, tanto eu quanto o Jefferson. Eram 4 quilômetros para ir, 4 quilômetros para voltar. Só depois que meus pais conseguiram, então, comprar uma bicicleta, que a gente conseguiu minimizar um pouco a situação. Nossa. Mas quem mora e conhece um pouco de Santa Catarina sabe que lá existem muitos morros, muitas terras dobradas, e a bicicleta era muito bem-vinda na volta da escola, porque para ir para a escola, a gente praticamente ficava empurrando ela o tempo todo, né? E para voltar, então, era super, super rápido. E ali eu cresci no meio da lavoura, da agricultura, sempre ajudando meus pais nos afazeres de casa também, e também sempre estudando. E aí eu cheguei em Sinop no ano de 96, através do meu irmão, então, que já morava aqui em Sinop, né, em 1996. E o meu primeiro trabalho aqui em Sinop foi de empregada doméstica na casa do professor Josivaldo. Na época, então, ele era casado com a professora Edna, e ele tinha 2 meninas, a Ana Paula e a Janaína, onde que eu, então, trabalhava lá e cuidava das meninas. E fui muito feliz como empregada ali durante 1 ano, mais ou menos. E estudava à noite na escola Nilza. Então, uma das coisas... eu e o meu irmão, nós fomos morar no residencial Jequitibás. Então, até chegar na escola Nilza à noite, a gente pegava muita estrada de chão, barro, e quem morou em Sinop faz bastante tempo já deve ter levado um banho de lama e ficava super chateado com isso. E nas ruas escuras da noite, né? E assim eu terminei o ensino médio, então, lá na escola Nilza, e sempre busquei continuar estudando. Então, isso que sempre me motivou. E aí, no final de 97, meus pais, então, conseguiram vir morar para Sinop. Hoje eles moram aqui em Sinop também desde 97. Então, de lá para cá, a gente vem sempre tentando deixar a família unida, porque somos só 2 filhos, né?
E vocês dois vieram primeiro, depois os pais vieram? O meu irmão veio primeiro, e depois de 1 ano e pouco eu vim. Ah, entendi. Isso. E aí depois eu vim no início de 96 e o Jefferson e os meus pais vieram no final de 97. E aí eu sempre falo assim, a época que eu mais gosto de Sinop é a época da chuva, porque tudo fica muito verde, tudo fica muito colorido. Eu moro perto da reserva da universidade aqui da Unemate e muito feliz agora com uma orla que eles construíram, né? Onde que eu posso levar a Isis Akemi para ver os macacos, as árvores, o canto dos passarinhos, que muita gente que mora em grandes centros não tem mais essa vivência. E eu tenho muito orgulho de morar em Sinop, sou muito feliz aqui. Sou casada com o Miguel ali já faz 24 anos que a gente está junto e não pretendo sair daqui. Aqui eu quero terminar bastante tempo. Sinop é a cidade do coração, né, Jaque? Acho que todos, assim, que vêm de fora e que não vão embora, né, adotam Sinop como a cidade do coração. Também me encontrei nessa cidade e aqui quero ficar. E é uma cidade que está em franco crescimento, né? A gente que estuda um pouco sobre a questão da infância e a gente tem a questão das filas de espera de crianças para creche. Até teve uma época que a gente recebeu uma consultora do MEC e ela falou que em Sinop as crianças brotam do chão, porque sempre falta vagas para as creches públicas, né? Então é uma cidade que realmente acolhe as pessoas e sempre é bem-vindo e é feliz quem vem para cá. E que busca, né, adequar a cidade para atender, né, quem vem, né, quem escolhe para viver aqui. Isso é muito bacana. Vou aproveitar também nesse momento aqui, já que eu já vou te perguntar uma outra questão aqui, agradecer a nossa vice-presidente, a Cristiane de Oliveiras Henrique, que é quem monta as nossas artes da academia, né, dessa rodada de lives que está tendo, que faz o texto, já já é a quarta semana, e ela tem se dedicado a fazer isso. Agradecer também, né, ao Alex novamente pela ideia do portfólio, onde leva os acadêmicos, né, para mais próximo da sociedade. Isso é muito bacana, né, Jaque? Levar a ciência, a cultura para dentro da casa das pessoas, das empresas das pessoas. Então, assim, o acesso, né, o acesso ao conhecimento, à cultura, aquilo que a academia pode fazer. A nova diretoria abraçou a causa e está fazendo. Então, estão todos de parabéns. Jaque, quando que você se descobriu educadora infantil? Eu comecei a universidade em 98, eu fiz Unemate, sou filha da Unemate com muito orgulho. Também sou filha da Unemate. E em 2002 eu me formei, então, em licenciatura plena em pedagogia. Até então, naquela época, eu não pensava em atuar na educação infantil, porque eu tinha, junto com o meu irmão, uma livraria aqui em Sinop, primeiro era Livraria Sinop, depois foi Casa do Livro, e eu estando nesse ambiente de vendendo livros e tudo mais, na graduação, então, eu fui me apaixonando mais pela literatura infantil, onde que o meu professor do TCC foi o saudoso Ronaldo Teodoro, que a gente perdeu o ano passado, vítima do Covid, e ele foi meu orientador do TCC. E o meu trabalho de TCC foi sobre literatura infantil, e onde que eu fui me instigando a buscar sempre mais essas leituras. E aí, em 2006, eu prestei o concurso para a rede municipal, que atualmente eu sou professora, e aí, entre ir para uma sala de educação infantil e uma sala do ensino fundamental, eu optei por ir para a educação infantil, onde que eu me sinto muito feliz e realizada com essa escolha, porque trabalhar com as crianças e, principalmente, colocar em prática as discussões que eu trouxe no TCC sobre literatura infantil, isso foi um casamento muito legal.
E eu, cada vez mais, tenho me apaixonado para falar sobre a infância, sobre esse tempo de estar com as crianças, e principalmente sobre a literatura infantil. Eu sou uma apaixonada da literatura infantil e, inclusive, eu separei uma história para contar, né? E como professora de educação infantil, a gente sempre brinca com as crianças de chamar a história, e aí a gente utiliza algumas dinâmicas para encantar essas crianças. Então, eu vou fazer aqui uma dinâmica pequena, rápida, para chamar a história, que tem tudo a ver com os nossos acadêmicos que escrevem sobre literatura, sobre esse mundo mágico de livros, né? Então, é assim, ó. Uma história eu vou contar, nossos ouvidos vão escutar. Olê, 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 olá. Olê, 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 olá. E aí começa a história. Que lindo, já. Mágico, né? Que tem tudo a ver com a nossa noite de hoje, que eu vou falar muito sobre literatura infantil. Deixa eu ver se conseguem acompanhar, talvez assim? Um pouquinho mais próximo de você, Jaque. Assim? Aproveitando, um pouquinho mais. Isso. Aproveitar, Jaque, aqui para dizer que vocês, professores, têm o meu respeito. Vocês são, assim, merecedores de tudo que é de melhor nessa vida, porque vocês que levam, né, que fazem com que as nossas crianças aí aprendam e que vão crescer, ser profissionais, né, da sociedade. Vocês são as raízes, né, dessas pessoas, dessas árvores que estão por aí. Parabéns para vocês. Deve estar sendo muito difícil, depois eu vou te fazer uma pergunta, nesse momento de pandemia, onde ensinar, né, de forma distante, mas agora pode apresentar a sua história para a gente. Fique à vontade. A história é o livro mágico. É do Cateau. Entardecia e a lua brilhava suavemente no céu. Nino estava acordado olhando as estrelas. Virou-se de lado, de barriga para cima, depois de bruços, mas nada adiantava. Nino não conseguia adormecer. Nino tentou contar ovelhas, 1, 2, 3, 4 ovelhinhas. Não deu certo. Então, tentou contar coelhos. 1 coelho, 2, 3, 4 coelhinhos. Também não deu certo. Tentou contar galinhas, depois porcos e elefantes. Nada deu certo. Nino não pregou o olho a noite inteirinha. Na manhã seguinte, Nino foi até o sábio macaco pedir ajuda. Ah, eu tenho justamente o que você precisa, disse o macaco, entregando-lhe um livro. Isso o fará dormir em um passe de mágica. Nino estava tão cansado que me fez uma parada a caminho de casa. Deitou-se e adormeceu, abraçado ao livro. Dormiu muito tempo mesmo, e quando finalmente despertou, ele se sentia tão bem. O céu parecia mais azul, o sol mais brilhante, o ar mais fresco. O sábio macaco estava certo, disse Nino. Este livro é mágico. Naquela noite, Nino sentiu-se feliz. Deitou-se abraçado ao livro mágico e, num minuto, lá estava ele flutuando nas nuvens do país dos sonhos. E que sonho deliciosamente doce ele teve! Até que, de repente, uma abelha gigante desceu voando e agarrou seu livro mágico. Nino acordou assustado. Meu livro! Gritou. Ufa! Ele ainda está aqui. Antes que Nino adormecesse novamente, ele amarrou o livro na barriga para que ninguém o levasse embora. Mas o pesadelo ainda não tinha terminado. Agora todas as criaturas queriam pegar o livro de Nino. Ele corria muito, mas não conseguia escapar. Nino despertou ainda mais assustado.
pensou: preciso encontrar um bom esconderijo para meu livro. Então, ele escalou a montanha e escondeu o livro mágico no meio das pedras. Naquela noite, Nino voltou para apanhar o livro, mas ele tinha desaparecido. Inconsolável, ele o procurou por toda parte, nas copas das árvores, no lago e até mesmo debaixo do crocodilo. Mas nada de encontrar o livro. Ah, não! Como vou fazer para adormecer hoje à noite? Nisso, Nino avistou uma girafa sentada debaixo de uma árvore, segurando seu livro mágico. Quando se aproximou mais das árvores, Nino ouviu a sua voz suave, tranquila, da girafa lendo o livro. Era uma vez um vale muito, muito distante, onde viviam 3 porquinhos. Nino deitou-se para ouvir a história, mas antes que percebesse, adormeceu profundamente. Finalmente, Nino descobriu a verdadeira magia do livro. Histórias maravilhosas que o levam até os sonhos mais doces. Nossa, que lindo, Jaque. Nossa, maravilhoso. Vou procurar esse livro para comprar para minha pequena. Muito lindo. O livro mágico. O livro mágico. Já está anotado. Muito bom. Então, esse encantamento que a gente faz para as crianças, é isso que os livros passam. Então, assim, a gente precisa ter uma entonação de voz, a gente precisa ter uma empolgação também e convidar as crianças a participarem dessas leituras. E isso que é bacana. Então, a gente tem acadêmicos que escrevem para crianças, né? Que fazem parte da academia, eles escrevem para crianças, e esse é o encantamento que o professor também faz, e a gente precisa instigar esses bebês a terem acesso aos livros de qualidade desde muito pequenos. Eu tenho um pequeno vídeo da Isis Akemi lendo um livro que é do professor Josivaldo, esse aqui, que é um livro que ele escreveu sobre cordel, e ela pega o livro e começa a ler. Então, no meu canal do YouTube tem esse pequeno trecho. Sintam-se convidados a visitar lá e ver ela lendo. É um bebê de 1 ano e 2 meses ela tinha, eu acho. E ela já estava lendo. Aqui em casa, eu leio para a Lívia desde quando eu estava gestante. E ela, de vez em quando também, ela pega o livro, ela tá lendo ali, fazendo de conta que está lendo, né? Porque ainda ela não sabe falar direito, só em algumas palavras, mas ela realmente está lendo para ela. E isso é importante, incentivar desde criança, né? Já que nós recebemos mais alguns comentários aí de boa noite, da Marlete, da Esther. Boa noite para vocês, muito obrigado. Da Cleus, da Verônica, dando boa noite para a gente também, muito obrigada. Da Anselma Pedroski, a Anselma é minha sogra, muito boa noite, sogra. A Joyce Ribeiro, que exercício encantador esse de revisitar as memórias. Parabéns, Jaque, parabéns mesmo. Eu fico encantada com vocês. Eu tenho uma colega que está se formando agora em pedagogia, ela já apresentou o TCC dela, ela tirou 10, e eu sempre, né, brinco com ela assim, eu falo assim, vocês, brinco não, falo sério, né, vocês são um oceano, a gente só vê aqui, ó, por cima, mas aqui embaixo é de um conhecimento, assim, que a gente não consegue mensurar, Jaque, parabéns mesmo, né, por ter escolhido a educação infantil, por ter escolhido ensinar, e como que tá sendo, Jaque, nesse momento agora de pandemia? Bom, eu estive em sala ano passado como professora, né, de educação infantil, e a gente aprendeu um pouco sobre como dar aula nesse momento remoto. E é um desafio muito grande, porque enquanto professora a gente é constituído no chão da escola. A gente gosta de movimento, a gente gosta de abraçar, de fazer as atividades, e esse momento de aulas remotas na educação infantil é um pouco estranho,
porque quem vive a prática da sala de aula não compactua com essa modalidade de ensino, né? Uhum. A gente é muito contato, professor é muito contato. Mas a gente vem se reinventando a cada dia, o professor por si só já se reinventa a cada dia na sala de aula, e na pandemia foi um pouco mais. Mas deu tudo certo, a gente conseguiu trazer as famílias para participar. Tem aquelas famílias que realmente não participam, mas tem muitas famílias que se envolveram. Então, a gente tem feito um trabalho que deu bons resultados. Uhum. Então, isso que muitos professores, e eu, inclusive, também, a gente sempre pensava em atividades possíveis de serem realizadas com as crianças e as famílias. Então, é diferente de você fazer uma atividade na sala de aula, onde que você está ali fazendo esse movimento, e agora não, agora é a criança e a família. Então, são situações diferentes. Esperamos que tão cedo a gente possa, todo mundo ser vacinado e a gente possa, então, voltar para a sala, porque é esse movimento que nos instiga, que nos movimenta, que nos faz cada vez melhor enquanto professor, enquanto ser humano também. E essa troca com as crianças, elas são muito inteligentes e muito para frente, então, elas trazem muitas experiências. Então, isso a gente vai construindo ao longo do percurso na sala de aula. Tem uma frase do Paulo Freire, né? Que quem ensina, aprende ao ensinar. E quem aprende, ensina ao aprender. É bem Exatamente. Isso, né, Jaque? Estamos todos aprendendo, né? E Paulo Freire é um dos autores que me inspira bastante. Esse ano ele está completando 100 anos. Uhum. Então, é um autor que a gente sempre busca muitas leituras e muito feliz em poder ler as obras dele. Então, Pedagogia da Autonomia, Pedagogia do Oprimido. Então, são várias obras que retratam algumas situações, mas ele sempre vem com esse olhar diferente do professor, esse esperançar. Nós estamos vivendo num tempo de esperançar, e Paulo Freire traz muito isso, esse esperançar. Então, bacana, né, Jaque? Os professores sempre são e têm essa visão de esperançar, e Paulo Freire é muito feliz com essa fala dele. E é um dos autores que me instigam muito. Ai, e assim, que bacana, né, Jaque? Você ter, né, pessoas, ter escritores, né, professores, onde se inspira, né? E assim, os pequenos se inspiram em vocês, né? Qual criança que não sonhou ser professor, mesmo depois que crescer, vai buscar, né, outra profissão, mas toda criança sonha em ser professor, porque vocês são as primeiras pessoas que eles têm contato, né, fora da casa, né, são os professores, são os catequistas, né, são as comunidades, e isso é muito bacana. Vocês, assim, são heróis mesmo, principalmente nesse momento, onde estão ensinando eles, né, mesmo não estando junto, trabalhando, eu penso assim, acredito, né, que vocês estão trabalhando terror mesmo, porque enquanto nós temos a dificuldade, às vezes, de falar numa chamada de vídeo, né, entrar numa sala de bate-papo, vocês estão gravando o vídeo, editando o vídeo para poder estar passando para os alunos. Então, assim, vocês tiveram que se atualizar ou, né, aprender. Isso. Foi da noite para o dia, assim. Foi de uma hora para outra, né? Amanhã não vai ter mais aula e tem que se virar conforme pode. E, né, e todos os dias surge tecnologia nova, surge coisa nova, e vocês têm que ir se adequando, né? Às vezes, lá no início, quando começaram a ter as aulas online, já mudaram, às vezes, de aplicativo, né, ou de modo de estar trabalhando remotamente com os alunos. Então, assim, sempre está mudando, então você tem que buscar, tem que se adequar, e vocês estão de parabéns. Meu respeito a vocês, professores, aos educadores infantis, a todos. Assim, é uma gratidão imensa. Estou com uma pequenininha aqui, que daqui a pouquinho já está, né, indo ter essas aulas, ouvir essas histórias. A Simone, olha o comentário da Simone, Pedagogia da Esperança, é lindo também.
Então, assim, é isso. Dele. Uhum. É isso. Eu trouxe uma frase também do Papa Francisco, Jaque. Acho que você tem algum outro livro para apresentar para a gente, alguma outra historinha, mas assim, só para a gente, né, como a gente está comentando sobre isso, sobre esperança, sobre futuro, né, pensar na educação é pensar nas gerações futuras e no futuro da humanidade. É algo profundamente arraigado na esperança e exige generosidade e coragem. Exige isso, generosidade e coragem. Então, assim, o Papa Francisco também aí tem, né, as suas falas para todas as áreas, e para vocês que são educadores, né, tem que ter esse olhar, essa coragem, essa generosidade, né, de ensinar. Parabéns a vocês. Obrigada. Eu separei uma pequena leitura desse livro do nosso imortal da cadeira 1, professor Irineu, que chama Felicidade. Se era feliz e não sabias, talvez estejas no paraíso e não desconfias. Pense nisso enquanto lês os textos seguintes, é um livro dele. Então, quando ele fala assim, se eras feliz e não sabias, talvez estejas no paraíso e nem desconfias. Então, por mais que a gente tá vivendo em tempos difíceis, nós ainda precisamos ser felizes, porque nós temos uma família que está ao nosso lado, nós temos filhos, nós temos os amigos que agora estão em tempos de encontros virtuais, e principalmente as crianças que fazem as devolutivas das atividades, elas fazem aquilo com muito carinho. E nós precisamos acolher essas devolutivas com muito carinho também, porque a criança, ela está feliz naquilo que ela faz. Então, futuramente, ela vai entender todo esse processo de pandemia, por que ela não pôde sair e tudo mais, mas ela está vivendo a infância dela no ambiente de casa e ela está feliz. Claro, a gente tem situações e situações, mas a criança é uma criança feliz. E nós, enquanto professores, também nos instigamos muito a olhar essa criança, a escutar essa criança. As crianças são sinceras, né? E essa felicidade que o professor Irineu traz é justamente isso. Por todas as adversidades que nós estamos enfrentando, mas ainda precisamos ser fortes e ser felizes, porque a gente precisa ter o processo de alteridade, de se colocar no lugar do outro. Às vezes, tem pessoas que não estão, mas eu estou, né? Então, esse processo de alteridade é exatamente isso, se colocar no lugar do outro. Então, muitas vezes, a gente reclama e não se coloca no lugar do outro. E aí a gente para e analisa e vê, não, realmente eu estou feliz, eu estou com minha família aqui, graças a Deus a gente não teve nenhuma situação de doença da Covid próxima da minha família, meu pai, minha mãe são pessoas de idade, né? Então, tá tudo bem por enquanto, e isso que nos deixa feliz, porque a gente precisa ter esse cuidado. Que bom. Nós temos um comentário da Cris França. Ela disse, boa noite. Jaqueline Diel transborda inspiração de leitura. Ai, que lindo. Obrigada, Cris. Obrigada pela presença. É prof da rede. A Esther também, que deixou uma boa noite ali, é prof da rede. Muito feliz em ter essas pessoas próximas de mim, ter essa rede de professores aí que nos acompanham. Que fazem a diferença na educação em Sinop também. São os lutadores aí, né, pela educação. Muito obrigada, tá? A todos que nos acompanham aí, que estão aí nos acompanhando de casa, participando, deixando os comentários. Obrigada novamente à diretoria, ao Alex, né, que é o nosso presidente, pela ideia do portfólio, onde leva, né, os acadêmicos com as suas obras para estar junto, né, à sociedade. Jaque, como que você conheceu a academia, a nossa ASCL? Eu conheci a Academia Sinopense de Ciências e Letras através do meu irmão também, o Jefferson.
na qual o professor Irineu fez o convite para ele. Isso foi em meados de 2012, então a gente conversou e tudo mais, e então eu fui participar dessa primeira reunião, que aconteceu na antiga Secretaria de Educação, ali no hospital, que fica ali na Avenida das Embaúbas, me fugiu o nome do hospital. O Celeste, o antigo Hospital Celeste. Isso, ali. Era numa sala pequena, tinham poucas pessoas, e aí eu falei, bom, vou entrar então para conhecer, para ver, e aí na fala do professor Irineu, sempre muito afetuoso, nos convidou então, e eu entrei para a academia, e chegou o momento então de tomar posse e a escolha de um patrono, né? E na época, então, pelo calor da flor da pele, assim, eu estava fazendo leituras sobre Loris Malaguzzi, e então eu fui escolhida por ele, ou ele me escolheu, a gente teve uma conexão, e eu falei, bom, vai ser esse, né? Tempos depois eu pensei se era possível mudar, mas acabei desistindo e gostaria muito que o Paulo Freire também fosse um dos patronos da academia, e acabei não entrando com recurso para mudar, mas, enfim, segui com Loris Malaguzzi e tenho realizado leitura sobre ele, e ele fala muito dessa questão da vivência da criança. Loris Malaguzzi é uma inspiração de atividades com crianças, então tem uma cidade chamada Reggio Emília, na Itália, que inspira, que transborda Loris Malaguzzi pela sua perspectiva de trabalho com elementos naturais, com as crianças, deixa as crianças vivenciar o tempo delas. Então, isso é muito importante, a criança vivenciar o tempo dela. Então, nós, da educação infantil, a gente trabalha muito com isso, de não antecipar conteúdos. A criança, ela precisa vivenciar a infância dela no tempo dela. Uhum. Então, a perspectiva de Loris Malaguzzi é justamente isso, fazer com que a criança viva intensamente o tempo dela. Então, muitas vezes a gente entra em embates de pais querendo antecipar conteúdo, alfabeto, vogais, para um bebê de 3, 4 anos, onde que tudo isso ele vai aprender no ensino fundamental. Agora, ele é uma criança, ele precisa aprender a pular, ele precisa aprender a subir numa árvore, ele precisa pegar objetos minuciosos, trabalhar a coordenação motora. Tudo isso, Loris Malaguzzi, na cidade de Reggio Emília, eles trabalham muito incisivamente sobre isso, sobre essa perspectiva de trabalho. E a alfabetização, ela é um processo que ela vai se dar aos poucos e muito mais rápida, às vezes, porque a criança ela foi muito estimulada. E aí ele traz um poema que fala 100 linguagens, né? Que é muitas pessoas já ouviram esse poema das 100 linguagens, né? E onde que fala, a criança é feita de 100. A criança tem 100 mãos, 100 pensamentos, 100 modos de pensar, de jogar e de falar. 100, sempre 100 modos de escutar as maravilhas de amar. 100 alegrias para cantar e compreender. 100 mundos para descobrir, 100 mundos para inventar, 100 mundos para sonhar. A criança tem 100 linguagens e depois 100, 100, 100, mas roubaram-lhe 99. A escola e a cultura lhe separaram a cabeça do corpo. Dizem-lhe de pensar sem as mãos, de fazer sem a cabeça, de escutar e não falar, de compreender sem alegrias, de amar e maravilhar-se. Só na Páscoa e no Natal. Dizem-lhe de descobrir um mundo que já existe, e de 100, roubaram-lhe 99. Dizem-lhe que o jogo e o trabalho, a realidade e a fantasia, a ciência e a imaginação, o céu e a terra, a razão e o sonho, são coisas que não estão juntas. Dizem-lhe
que a 100 não existe. A criança diz, ao contrário, as 100 existem. Então, quando ele apresenta esse poema, ele fala justamente isso. A criança, ela transborda de linguagens diferentes, né? E aí, ele foi o meu escolhido e ele me escolheu para ser o meu patrono, muito feliz em poder representar a cadeira dele na academia. E quando ele fala que essas 100 linguagens, a gente precisa proporcionar isso para a criança. Isso que é o bacana, isso que é o diferencial. Nossa, né, Jaque? Olha, muito obrigada por você trazer essas leituras, por trazer esse poema para a gente aqui, porque a Lívia é minha primeira filha, e ela tá 1 ano e 9 meses agora, então, assim, a gente está aprendendo a ser mãe, aprendendo a ser pai, e é muito importante vocês, né, estarem trazendo isso para a gente, porque às vezes nós comparamos os nossos filhos, ficamos dando, né, olha, os exemplos, e isso não é bacana. A criança tem o seu tempo, né? A criança tem que ser criança, a gente não pode ficar tentando fazer com que ela fique adulta antes da hora, né? A criança, ela não tem adulteração, né? Ela vai ter a adulteração aí no decorrer do crescimento. Ela é criança por pouco tempo. Até os 7, 8 anos, 10 anos ela é criança. E ela é um adulto por muito tempo. Então, assim, por isso que a gente precisa tomar esse cuidado de não antecipar muita coisa e deixar que ela viva o tempo dela, a infância dela, que ela brinca, que ela se suja, ela tem que mexer com tinta, ela tem que ter todo esse campo de visão, ela tem que andar no barro, ela tem que se sujar, porque se sujar faz bem, ela aprende com isso, né? Então, isso que é uma das minhas inspirações na educação infantil, né? De trazer essa essência da criança, fazer com que ela realmente aproveite o tempo dela. Então, isso quando, é bacana, né? Quando a gente escreve aquele material, o que você fez na escola hoje? Nada, só brincamos, é um pouco disso também, né? Mostrar para a família. Então, o que ela vivenciou hoje? Ela brincou, mas nesse mesmo tempo que ela brincou, ela conversou, ela proporcionou diferentes linguagens, ela interagiu com o próximo, ela conviveu, ela explorou o ambiente que ela está. Nesse brincar, ela está aprendendo, né? Exatamente, ela brinca e ela aprende, né? Uhum. E a questão do letramento, ele faz parte disso tudo. Lá no ensino fundamental, é um processo de alfabetização, mas na educação infantil, ela está letrada o tempo todo. Então, ela brinca, ela quantifica, ela enumera. Por isso que eu gosto muito de livros que trabalham com sequências, né? Que nem esse livro aqui, ó, Bruxa, Bruxa, Vem à Minha Festa. É um livro que as crianças olham de cara e levam um susto, mas na história é tão interessante, tão instigante. E aí a gente tem um outro também, ó, da Ruth Rocha, Bom Dia Todas as Cores. Trabalha a sequência, né? A gente tem esse aqui, ó, A Revolta das Princesas, né? Que fala um pouco dos contos clássicos, né? Mas assim, tem a diversidade de princesas. Tem, só tem princesa branca aqui, tem as princesas negras também, e elas ficam revoltadas também. A gente tem esse livro aqui que fala Letras de Carvão, que através de uma história muito bacana de uma criança que alfabetiza o dono da mercearia. Então, é isso que é bacana você proporcionar para a criança. Então, você não vai alfabetizar ela na educação infantil, você vai proporcionar ela ao mundo letrado e automaticamente tudo isso vai compor ela, e no ensino fundamental ela vai, numa leveza, aprender a escrever, aprender a ler, juntar palavras, isso é automático, mas na educação infantil a gente precisa instigar muito. E a gente tem esse livro aqui, da Maria da Graça, que faz parte trabalha a questão da diversidade, né? Trabalha a questão de uma criança cadeirante. Então, tudo isso nós, professores, a gente trabalha muito na educação infantil.
E isso é bacana, porque a literatura, nos últimos anos, ela se ampliou demais na questão dessas diversidades. E isso faz com que a gente sempre busque novas leituras. Eu, nesse tempo de pandemia, me tornei uma consumidora de livros, assim, demais até. Então, assim, eu tenho tanto material bacana que eu fui comprando na pandemia para me compor enquanto pessoa, enquanto professora, e também sempre trazendo essa literatura para a infância, para a educação infantil, e também proporcionar esse acesso a bons livros para Isis Akemi. E aí, no final, eu quero ler um trechinho do nosso patrono, Manuel de Barros, e não sei se dá para enxergar ali, mas olha como ele está todo riscado, né? Uhum. Então, assim, alguém já pegou. Alguém já pegou, já risca esse livro, manipula. Uhum. Ali, e ela traz o livro para mim e fala história, porque ela quer ouvir uma história. Eu acho que isso é o bacana, essa família, as famílias poder proporcionar isso. Então, a gente tem muito esse. Por que seu filho gosta de ler? Porque nós somos exemplo. Então, se eu fico só ali no celular mexendo, ou só assistindo TV, ou fazendo outra coisa e não mostrando para ela esse acesso, ela também vai se tornar um ser humano assim, né? Então, a gente precisa proporcionar isso para as crianças. Eu ia te fazer uma pergunta que é bem isso aí que você estava falando. Como que faz para as crianças, né? Como vocês, profissionais da educação, professores, né, de crianças, incentivam eles a gostarem das ciências e da literatura? Como que é esse processo? Porque, assim, nós sabemos que nem todos os pais têm o hábito. Às vezes quer que o filho lê um livro, mas não tem o hábito da leitura, fica só com o celular, né? Ou na televisão. Como que vocês incentivam, motivam essa criança? A gente trabalha muito com projetos de leitura na escola. Então, na minha proposta de prof, em sala, eu sempre trazia a mala da leitura, onde que os pais levavam, as crianças levavam para casa para a família ler um livro. Então, a gente escolhia um livro, colocava numa bolsa, colocava um caderno dentro dessa bolsa, e aí conversava com os pais e falava assim, olha, reservam pelo menos uns 10 minutos, senta com o seu filho, leia esse livro e registre, né? Como foi esse momento. E nas devolutivas que vinham relatos assim muito emocionantes, que até os pais comentavam, eu nunca sentei e li com meu filho. E na educação infantil, a gente lê muito sobre isso, sobre essa situação. E a gente precisa instigar essas crianças a buscar essas inspirações. Porque leitura também é ciência, então tudo isso se compõe. Eu faço uma atividade lá na escola, eu faço uma atividade em casa, eu peço para a criança observar, eu olho para o céu e pergunto para ela que cor que é o céu, quantas nuvens você está enxergando. Tudo isso vai compondo ela e a gente vai instigando ela. Se a gente não conversar com a criança e não incentivar ela, por si só, ela não se transforma num leitor. Uhum. Nossa, que bacana, Jaque. Parabéns para você, parabéns, né, por ter escolhido essa profissão, por ser uma educadora infantil. Parabéns a todos os profissionais, né, da educação infantil. Vocês são grandiosos e, assim, meu respeito, minha gratidão. Acredito que todos os pais desse Brasil também, né, são gratos a vocês e que estão passando, né, por situação de ter que estar sentando com o filho, que às vezes não tem, né, um conhecimento para poder ensinar, a gente sabe disso, que não tem o acesso, muitas vezes, à internet para poder estar passando, né, as tarefas que os professores encaminham para as crianças. E, olha, muito obrigada, Jaque, por estar conosco aqui essa noite. Nós temos ainda alguns minutinhos. Eu quero agradecer a você que está aí nos acompanhando da sua casa,
Fica o convite novamente para a próxima rodada da semana que vem. Nós teremos aqui a Cristiane Oliveiras Henrique, nós teremos você já aqui como mediadora, a Cris vai ser a entrevistada. Tivemos na semana passada aqui também, né, dando um show de conhecimento, a Simone e também a Lene, que foi assim, uma noite incrível. Fico muito feliz por estar aqui hoje com você, aprendendo muito. Eu fico assim, meu Deus, olha só, tudo é para mim já, que tudo assim, as conversas não é só para quem está lá em casa, é para mim, que né, estou aprendendo a ser mãe diariamente. E muito obrigada mesmo, assim, fico muito feliz por você estar aqui conosco. Você disse que tem uma leitura, nós temos 6 minutos ainda. Você disse que tem uma leitura do patrono e gostaria de estar fazendo para nós? Tenho. É um livro dele que chama Cantigas por um Passarinho à Toa, né? Eu não vou ler ele todo na íntegra, mas alguns fragmentos dele, né? E que é essa imagem aqui, que diz assim: do alto de uma figueira, onde pouso para dormir, posso ver os vagalumes. São milhares de pingos de luz que tendem a cobrir o escuro. Nossa, que lindo esses desenhos. É um fragmento do Manuel de Barros. E esse aqui eu gosto muito, e que é essa imagem, né? E aí diz assim: meu casaco é da cor do sol, e uma andorinha queria trocar o casaco dela comigo, mas o casaco da andorinha era cinzento. Ela pensa que eu sou maluco? Né? Tipo, capaz que eu vou trocar o meu colorido com o dela, né? Uhum. Que é todo colorido. E tem esse desenho, essa ilustração bacana, onde que o passarinho está aqui, na fonte, né? Uhum. Aí diz assim, ó: tudo que os livros me ensinassem, os espinheiros já me ensinaram. Tudo que nos livros eu aprendesse, nas fontes eu aprendera. O saber não vem das fontes, né? Então, aqui está a fonte, né? O saber não vem das fontes. Então, a gente, na literatura, a gente consegue fazer essa junção. E aí, esse aqui eu gosto bastante também. É difícil de conseguir o centro aqui, né? Tem um gavião lá em cima, no topo. Estamos vendo, Isaac, estamos vendo. Aí ele fala assim, ó: sentado sobre uma pedra no mais alto do rochedo, aquele gavião se achava principal, mais principal do que todos. Tem gente assim, né? Então, são umas sacadas que o Manuel de Barros traz, que são reflexões, e não é à toa que ele é o nosso patrono, e a gente é muito feliz por ter ele como nosso patrono da Academia Sinopense de Ciências e Letras. Ele tem um encanto, né, nas palavras, ele tem um jeito muito gostoso de escrever, escrever as poesias, né? Isso é muito bacana, faz com que a gente reflita por temas, às vezes é pequenininha, aí você fica refletindo. Sim. As poesias dele são muito boas. E não é à toa que é o patrono, né? Jaque, você tem mais alguma leitura? Estamos chegando ao final. Quero te agradecer por estar, né, aqui conosco, por disponibilizar o seu tempo. Foi, assim, um momento incrível, extraordinário, fico muito feliz. Você tem algum projeto atualmente, Jaque? Bem rapidinho, assim, para a gente, antes de você se despedir dos nossos internautas, de quem está acompanhando a gente aí de casa? Eu participo de uma associação alemã. Atualmente eu estou na coordenação do grupo de dança Siebenschritt. Em decorrência da pandemia, está tudo parado, a gente faz os ensaios todas as terças-feiras, e na pandemia a gente parou. É um grupo de dança alemã aqui da cidade, nós já fizemos uma viagem representando Sinop para o sul, participamos de uma Oktoberfest em Blumenau, e isso é muito gratificante. E também faço parte da equipe gestora do grupo de estudos Tecendo Infâncias, que é um grupo de estudos da Universidade, da Unemat, na coordenação da professora Irene Carrillo Romero Beber. Ela é a nossa coordenadora. E a gente tem, no nosso canal do YouTube, do Tecendo Infâncias, a gente tem feito várias lives
frente às discussões da educação infantil nesses tempos de pandemia e tudo mais. Então, são esses dois projetos, e também eu estou fazendo uma pós-graduação, que também dedico tempo para essa pós-graduação que eu estou fazendo. Estou caminhando já para o 3º ano dela. Que bacana, Jaque. Bacana, parabéns. E obrigada, Jaque, por estar conosco. Eu fico muito feliz em poder conversar com o pessoal que nos acompanha, muito feliz em poder estar aqui com você, Marta. Agradecer imensamente a minha família que deve estar assistindo, as minhas amigas, aos professores da rede, aos acadêmicos da Academia Sinopense de Ciências e Letras, principalmente ao Alex por proporcionar esses momentos. A gente prepara tanta coisa para conversar e o tempo passa tão rápido, né? Não dá muito tempo de falar tudo, né? Explorar muita coisa, mas eu fico muito feliz e convido todo mundo. Então, semana que vem eu estarei aí, né, entrevistando a Cris, que a Marta já apresentou, e eu, assim, me sinto lisonjeada em poder estar aqui com vocês nessa noite de quarta-feira, que antecedeu uma chuva, né? Eu fiquei até um pouquinho de receio. Será que não vai ter problema e tal? Mas graças a Deus nos abençoe. Né? E obrigada aos acadêmicos que estão nos prestigiando. Muito obrigada, tá? Fique bem, cuide-se, boa semana, e a gente se vê na próxima live. Você como mediadora. Até. Obrigada, pessoal.